Muito boa tarde a todos e bem-vindos ao segundo ciclo de webinars da Adfersit Talks sobre logística e transportes. Eu julgo que está tudo desligado, ok? Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para moderar este painel. Recordar que este painel está inserido na segunda sequência, conforme eu referi, de 4 webinars que se destinam a fazer o lançamento do Congresso da Adfersit, que terá lugar e está previsto para 2 e 3 de novembro e que este ano terá como tema a mobilidade sustentável para todos, desafios para Portugal na década de 2030. E, portanto, dia 3 e 4 de novembro. Esta primeira sessão, conforme eu referi, terá como tema a logística e os portos enquanto nós de intermodalidade e teremos um riquíssimo painel de oradores que seguramente acrescentarão bastante valor a este tema. Passo a apresentar os nossos convidados para esta sessão. O engenheiro José Luís Cacho, presidente do Conselho de Administração dos Portos de Sines e do Algarve, o engenheiro Marco Val, Manager Director da MSC, o Dr. Carlos Vasconcelos, presidente do Conselho de Administração da Medway, o Dr. Vítor Enes, diretor-geral do Business Development do Grupo Luís Simões e, enfim, com muita pena nossa, tínhamos previsto a presença do Dr. Celso Rosas, presidente do Conselho de Administração do Porto de Lobito, mas por motivos de força maior e inesperados não se pode juntar a nós e seguramente ficará para uma próxima oportunidade. O tema que nós hoje vamos tratar é um tema relacionado com os portos. E falar dos portos e da sua importância é recuarmos a milhares de anos atrás. Historicamente, os portos foram sempre associados aos patamares de desenvolvimento económico, social, cultural e político, naturalmente, de regiões e de países. E essa importância tem vindo a crescer nos últimos anos, ou nas últimas décadas, até por força da globalização, em que os portos passaram a ser vistos como elementos e nós em termos globais e já não em termos locais ou regionais, como até há séculos atrás. Cada vez mais os portos são espaços de articulação de diferentes modos de transporte, marítimo, naturalmente, o ferroviário e rodoviário, muitas vezes até complementado com o aéreo, e são também complementados ou enriquecidos com espaços de operações logísticas, de curta ou média duração, de curta ou média complexidade, mas que acrescentam valor e acrescentam atratividade aos mesmos. Tudo isto é feito numa procura permanente de uma eficiência e de uma produtividade para clientes não só internos do país ou da região, mas também externos. Os fatores de competitividade são cada vez mais evidentes na escolha dos portos, quer pelos seus utilizadores enquanto transportes, mas também pelos seus e fundamentalmente pelos seus clientes, e todos estes fatores de competitividade estão hoje seguramente na mira dos principais responsáveis a nível mundial dos portos. Os desafios que os portos enfrentam são muitos e os nossos convidados de hoje seguramente os abordarão e avaliarão. Constrangimentos, infelizmente, também os há. E falaremos também seguramente sobre eles, as ligações ferroviárias, rodoviárias e até que ponto é que a intermodalidade está ou não a funcionar. Iremos falar seguramente sobre a digitalização, a revolução que estávamos a atravessar nos 2 ou 3 últimos anos relativamente à digitalização de uma parte substancial de processos foi agravada e foi tornada muito mais urgente no contexto da pandemia que ainda estamos a viver e, portanto, projetos ou estratégias que haviam, a única coisa que lhes aconteceu foi que tiveram brutalmente que ser aceleradas e, portanto, teremos também aqui a ocasião de falar um pouco sobre esse tema e, fundamentalmente, aquilo que nós gostaríamos de ter no final desta sessão era um conjunto de ideias e de desafios
que cada um dos intervenientes pudesse acrescentar a esta temática e seguramente sairemos daqui mais bem. E para começar esta sessão, eu teria naturalmente que colocar a primeira questão ao responsável da infraestrutura. Portanto, dentro do painel dos convidados, há claramente aqui uma infraestrutura, o Porto, o tema está à volta dos portos, e portanto iria pedir ao José Luís Cacho que nos fizesse uma pequena abordagem. Pode-me confirmar ou não, mas eu julgo que hoje houve até inclusive a apresentação do plano estratégico do Porto Sines, não se concretizou. Mas depois eu vi o anúncio, e por isso é que eu estava a colocar a questão. Mas, de qualquer das formas, aquilo que a questão que lhe colocava, que abordasse, era um pouco as linhas estratégicas que hoje o Porto Sines já tem e que possam eventualmente ou naturalmente ser divulgadas, e como é que estão a analisar o conjunto de constrangimentos e algumas necessidades que hoje em dia se colocam a todos os portos em geral, mas ao Porto Sines em particular. Dar-lhe a palavra para que pudesse, em breves minutos, 7, 10 minutos, dar-nos uma panorâmica não só sobre as potencialidades do Porto, mas os desafios que lhe estão inerentes para os próximos anos. Não. Boa tarde a todos e agradeço o convite que me foi dirigido pela ADFR City para estar aqui hoje presente neste painel e os temas que o Raul Magalhães apresenta, de facto, apresentou aqui uma panorâmica global de tudo isto. Eu tomei aqui um conjunto de notas e vou procurar, de certa forma, organizá-las e procurar responder e dar algum panorama. Bom, primeiro, se calhar falava de uma forma mais focada na questão de Sines, e eu penso que é importante. E Sines, e como disse há pouco, portanto, nós concluímos a preparação do plano estratégico. Como estava a dizer, hoje portanto, tivemos que adiar essa sessão de apresentação pública para os próximos dias, e que depois oportunamente será anunciada e será anunciada. Mas, de facto, e porquê esta questão? Porque, de facto, nos preocupa um pouco. Sines vive hoje um paradigma que é, de facto, é um porto que nasceu com energia, nasceu com a indústria petroquímica, que se instalou aqui na região, e, de facto, foi um porto para servir essa indústria. Mais tarde, alocou à sua atividade a parte do carvão, com a instalação da central termoelétrica, e para ter uma ideia, portanto, esta atividade representava, ainda representa, mas representava, sensivelmente há um ano, portanto, cerca de 70% do seu volume de negócios, portanto, o impacto no negócio. Portanto, por aqui já começam a ver um pouco o paradigma da questão de Sines e a importância e o momento que vivemos e esta questão da necessidade desta análise estratégica para o futuro do Porto, para caminhar no futuro. Isto vai ter, portanto, e esta questão das alterações climáticas vão ter um impacto muito grande, muito forte em Sines, e estão a ter já, e temos que rapidamente arranjar mecanismos que permitam, de certa forma, assegurar mecanismos de sustentabilidade e necessidade de desenvolver novas áreas de negócio. E, portanto, vivemos aqui, portanto, um momento, isto acelerou tudo com esta questão da pandemia, da questão do Covid, deste processo. Não trouxe nada de novo, mas acelerou um conjunto de processos muito ligados à questão das alterações climáticas. E isto veio criar uma maior pressão sobre nós, de facto, todo este processo. O que é que nós fizemos? Aproveitámos a questão da pandemia para fazer os trabalhos de casa que temos de fazer neste contexto desta questão da questão estratégica, e aproveitámos essa oportunidade e constituímos uma equipe interna coordenada pelo professor Álvaro Nascimento, da Católica do Porto, que é uma pessoa que, portanto, tem uma grande experiência, e tratámos, e com a equipa dele, fizemos aqui um trabalho, envolvemos um conjunto de empresas e um conjunto de um campo vasto de empresas, de stakeholders de Portugal, de Espanha, toda a comunidade portuária. Portanto, foi um processo amplamente discutido por todos os agentes económicos que intervêm neste processo, direto ou indiretamente do Porto. E agora estamos na fase final desse processo.
Portanto, isto para dizer, de facto, e aqui falaram-se um conjunto e com isso leva-nos a olhar para a frente, e olhar para a frente não é só olhar a importância, naturalmente, e a importância que teve, de facto, há uns anos, o Porto ter conseguido captar um negócio dos contentores, a qual teve com a parceria que fez com a PSA e também com a MSC no desenvolvimento desses negócios, e com isso, de facto, a importância que teve, porque senão eu pergunto assim, se não tivéssemos desenvolvido os contentores, o que era hoje o Porto de Sines, de facto, era um problema complicado. Muito mais complicado. Mas, naturalmente, o Porto não precisa só disso e precisa de desenvolver novas áreas de negócio, novas cargas, novos investimentos, de reforçar muito a carga de captar mais carga de Interland, desenvolver projetos de investimento na zona de carga local, portanto, a captar mais carga local. Portanto, e esses, de facto, são o nosso caminho, de facto, é apontar para a necessidade de novos projetos aqui na área portuária, nas ilhas, projetos industriais e projetos logísticos, e também, naturalmente, a necessidade da melhoria das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias para ter maior penetração no Interland ibérico, digamos assim. E com isso, naturalmente, temos aqui os nossos parceiros desses caminhos, a pessoa da Medway é um parceiro importante no Porto no desenvolvimento dessas áreas, naturalmente os operadores rodoviários também, portanto nós, de facto, estamos num caminho, vamos entrar num caminho diferente, num caminho estratégico importante para captar portanto, essas novas áreas de negócio e desenvolver e criar um modelo sustentável para o futuro do Porto e que naturalmente contribua para o desenvolvimento económico do país. Regressamos mais agora à questão da antes de mais, e também para dizer que naturalmente o negócio dos contentores é um negócio que vai crescer nos próximos anos, vai desenvolver. Nós, com o acordo que fizemos com a PSA e com a MSC, portanto, vamos, naturalmente, nos próximos 5, 10 anos, o Porto projeta-se para um volume de carga na ordem dos 4 milhões de contentores, portanto, duplicar o que faz hoje, portanto, num universo de 5 a 10 anos. Portanto, nesse caminho, na parte da carga contentorizada, e daí, naturalmente, a questão de mais à frente, se poderá também da questão do novo terminal vasta gama, portanto, todas estas questões, esse caminho está traçado e está definido. Agora, naturalmente, estou a falar estava a falar há pouco de outros segmentos de mercado, na área dos granéis e da carga geral. Voltando aqui à questão do tema desta conversa, da questão da intermodalidade e do papel dos portos. Bem, os portos, de facto, como disse o Raul Magalhães e bem, são estruturas, são nós, naturalmente integrados em toda a cadeia logística, que devemos vê-los considerados em toda a cadeia logística, somos nós, já está numa ponta do nó, como vulgarmente dizemos, no interface entre o mar e a terra, portanto, é um ponto do interface entre o mar e a terra, portanto, poderá ser uma ponta dessa cadeia de valor ou não, ou pode ser um intermédio, depende. Olhamos para o Interland, olhamos para o Forland, se calhar está no meio do caminho, cada vez a logística temos que ver de uma forma mais integrada no seu tom, desde o ponto de partida até o ponto de chegada, portanto, essa é toda a cadeia de valor, a cadeia logística. E caminhamos, e portanto, a visão que devemos ter dos portos, de facto, hoje, e a evolução que teve ao longo da sua história, são, de facto, cada vez menos. No passado eram meros locais onde se movimentavam cargas. Hoje, de facto, os portos são autênticas, são verdadeiras plataformas logísticas e um porto é uma plataforma logística. Portanto, este é o conceito que devemos encarar do porto, onde interage um conjunto de operadores, stakeholders, portanto, os operadores de transporte, da rodoviária, da ferrovia, de todos os intervenientes que intervêm neste processo da logística, e também, naturalmente, e muitas vezes, como cada vez mais acontece, com o efeito de captação de proximidade de investimentos industriais também e outros investimentos industriais, naturalmente intervêm também diretamente, por vezes, os atores e os carregadores. Portanto, esses carregadores e este processo de integração, que é um caminho que está a ser seguido e que vai também acelerar, a meu ver, vai acelerar, é de facto, com a questão da digitalização. A digitalização vai ajudar a integrar cada vez mais, portanto, todo o processo da logística, e este caminho de integração vai acelerar, e não nos podemos esquecer que hoje trabalhamos com o 4G, amanhã com o 5G, e o 5G vai dar um impulso forte ao processo da digitalização, da automação, portanto vai ter aqui um conjunto de desenvolvimentos interessantes e que vai naturalmente otimizar e potenciar
e potenciar a logística, e potenciar os portos, potenciar o comércio mundial e, digamos, e potenciar a globalização. Portanto, este processo, não tenho dúvidas, portanto, que é um caminho que vai acelerar. Portanto, se calhar agora ficava um pouco por aqui e deixava, portanto, a oportunidade dos outros colegas. Não, muito obrigado, Jorge. Já foi suficiente, portanto, para uma primeira abordagem, porque a multiplicidade de temas por si levantados carecem agora de explorarmos um pouco mais. Mas fica claro para todos nós que o conjunto de desafios que o Porto, que a estrutura portuária de Sines tem, são alguns deles específicos da estrutura, nomeadamente a procura de novos clientes e uma maior penetração, e já iremos tocar nesse assunto, obviamente também com outros convidados, mas uma necessidade de uma maior penetração que ajude e potencie essa diversificação na captação de clientes, mas há claramente desafios que são quase que inerentes a todos os outros portos, e o da digitalização é um deles, porque só assim é que nós poderemos ter uma plena integração não só com outros meios de transporte, mas com todos os intervenientes e com todos os interfaces que vivem no perímetro de uma estrutura portuária. Salientaria uma nota muito importante que aqui referiu, que é o aspecto o Porto hoje é muito mais que um espaço de cargas e descargas, e algum estoque temporário enquanto o cliente ou o fornecedor não vai levantar, mas que pode e deve ser um motor de desenvolvimento de um conjunto de atividades logísticas e não só. Experiências e casos que existem em todo o mundo de próprias potencialização de zonas francas, em que uma boa estrutura portuária pode permitir a fixação de atividades na área do automóvel, do têxtil, do agroalimentar, seja do que for, e constituir ali quase como um cluster de atividades que usufruem de toda a infraestrutura e patrocinam um valor acrescentado não só ao setor, mas à região e ao país. Ficam aqui estas notas, seguramente voltaremos a elas, e eu passaria agora ao Marco Val, Managing Director da MSC. Sem barcos não existem portos, e fica aqui uma questão não só associada ao Porto de Sines, mas a todos eles. Como é que a MSC hoje em dia utiliza critérios de seleção de portos? O que é mais importante para vocês enquanto empresa de navegação quando decidem escolher ou trocar ou desistir de um dado porto? Que elementos, que fatores é que entram nessa consideração? E depois uma pergunta muito clara, fala-se muito do Interland, o que é para vocês o threshold ou os valores mínimos de Interland que permitam que um porto tenha um nível de competitividade interessante para que seja utilizado pelos vossos barcos e os barcos da Aliança, ao fim e ao cabo, que pertencem. Pedia-lhe uma breve panorâmica sobre o papel da MSC e sobre este tema mais em concreto que agora lhe coloquei. Por favor. Muito bem, boa tarde a todos, antes de mais, e igualmente agradecer o convite à FERCIT pela oportunidade de participar nesta agradável conversa. Em relação à primeira questão, fundamentalmente o que um armador como a MSC nesse aspecto é igual aos outros, o fator mais importante é a eficiência da solução logística que um porto apresenta. E nomeadamente, isso leva-nos à importância que essa eficiência depois tem para o crescimento do Interland desse porto. No fundo, o crescimento do Interland acaba por ser o crescimento do porto em si. Está muito ligado. Eu gostaria talvez de tentar aqui recuar um pouco e dar uma panorâmica, no meu entender, dos dois grandes eixos de desenvolvimento de um terminal ou de um porto. Bom, antes de mais eu gostaria de relembrar que os meus comentários serão focados na carga contentorizada, como é natural. Não só é a minha área de digitalização, como a carga de granéis e sólidos e líquidos, enfim, é um panorama completamente diferente, com necessidades logísticas completamente diferentes. Portanto, vamos focar aqui na parte contentorizada.
Mas estava eu a dizer, há dois grandes eixos de crescimento de um terminal de contentores, neste caso, não de um porto, porque um porto é muito mais do que um terminal de contentores, mas, nomeadamente em Sines, o crescimento dos contentores é muito importante e perspectiva-se no futuro, como o engenheiro José Luís Castro acabou de dizer, perspectiva-se um crescimento ainda mais relevante. Um dos grandes eixos de crescimento de um porto, de um terminal destes, é o transbordo, o transshipment. O transshipment tem aqui uma grande vantagem. É uma atividade que não depende da dimensão do mercado local e também não depende da situação económica do país. E isto para nós é muito vantajoso, porque Portugal não só tem um mercado pequeno, somos 10 milhões de habitantes, a nossa indústria não se prevê que passe a exportar mais de 30% ou 40% nos próximos anos, nem sequer vamos consumir muito mais do que aquilo que consumimos habitualmente nos próximos anos. Portanto, é importante ter uma atividade que não é influenciada negativamente por esta pequenez, por assim dizer, do país. Por outro lado, depende apenas e só da eficiência operacional do terminal e no global, pela competitividade do porto em si. E quando falo em competitividade do porto, vamos já entrar um pouco na tal eficiência logística, porque a competitividade começa desde que o navio chega e coloca o piloto a bordo, desde as atracações agilizadas, toda a coordenação entre entidades do porto em si e também com o terminal. Portanto, aqui já começa a eficiência logística a funcionar para o transbordo. Um exemplo interessante que prova esta independência da dimensão do mercado e da situação económica foi o que aconteceu entre 2012 e 2013. Como todos sabemos, Portugal estava, enfim, no fundo de uma crise económica. E é precisamente nessa época, 2012 a 2013, que o transshipment em Sines, pelo menos em Sines, teve o maior crescimento percentual de sempre. O transshipment, num espaço de um ano, cresceu mais de 100%. Portanto, é uma atividade que, além disso, permite taxas de crescimento a 2 e até a 3 dígitos, como estamos a ver. Portanto, nada disto acontece com a carga local. Portanto, este é o primeiro grande eixo de desenvolvimento de um terminal. Neste aspecto, Sines, eu falo mais em Sines porque é sem dúvida o porto português com mais representatividade neste momento. Sines tem uma grande vantagem geográfica, está no cruzamento das rotas comerciais atlânticas, como nós sabemos, e além disso tem fundos naturais de cerca de 17 metros, que permite a entrada e saída de navios de grandes dimensões, que no fundo é o que o mercado hoje oferece. E além disso, poucos portos no mundo têm fundos naturais desta profundidade. Portanto, é uma grande vantagem que Sines tem neste aspecto. E as perspectivas para o futuro são excelentes. A expansão do Terminal 21 está em curso. O projeto para o novo Terminal Vasco da Gama também há de arrancar assim que esta pandemia o permitir. E, no fundo, o que falta a Sines, neste caso, neste eixo de crescimento de transbordo, o que falta é realmente crescer ainda mais e ganhar escala e voltarmos a entrar em concorrência com os grandes portos ibéricos. Eu recordo-me que há 6, 7 anos, por aí, o terminal de contentores de Sines estava já muito próximo dos volumes que Barcelona movimentava, por exemplo. Hoje em dia, Barcelona já deu um salto muito maior do que nós e já talvez esteja a fazer o dobro do que Sines faz hoje. Mas há 6, 7 anos estávamos quase ali, como se costuma dizer, a morder os calcanhares da Barcelona. Portanto, os projetos que se prevêem para Sines certamente vão nos pôr de volta na corrida. E esta corrida é uma corrida regional, portanto não é só a Península Ibérica, é o Norte da África, eventualmente até para o Mediterrâneo e para os portos franceses. Portanto, Sines pode captar carga de transbordo de todos estes portos. E como eu disse, com perspectivas de crescimento a 2 dígitos, eu diria que até facilmente a 2 dígitos se consegue crescer no transbordo, haja condições para isso, haja a tal solução logística que começa desde que o navio chega às águas de Sines. O segundo eixo de desenvolvimento de um terminal de contentores, obviamente, é a carga local. É o Interland, é a área de captação de cargas que esse porto consegue ter. E aqui, o Interland, eu vejo a um nível ibérico. Portanto, não vejo aqui a fronteira entre Portugal e Espanha. Hoje em dia, a MEC Portugal já capta cargas da zona de Sevilha. Isto quer dizer que há importadores e exportadores de Sevilha que usam o Porto de Sines. Isto é positivo para a nossa atividade, para a nossa economia.
E eu penso que facilmente, ou pelo menos com algum esforço e dedicação, podemos chegar ao mercado de Madrid. A nova ligação ferroviária que está prevista para Elvas, através de uns cálculos que fizemos há uns anos atrás, poderão reduzir o custo do transporte das mercadorias até à fronteira em cerca de 30% a 40%. E realmente esta redução de custo vai nos permitir chegar aos importadores e exportadores de Madrid com uma solução mais competitiva, ou pelo menos por aí, próxima de ser mais competitiva com os atuais portos de Valência e Algeciras, que forçosamente são os que alimentam Madrid. Portanto, há aqui uma questão também de crescimento neste eixo. Agora, para este eixo crescer, entram aqui em jogo a questão das acessibilidades ferroviárias e rodoviárias a um porto. Além deste exemplo de Madrid, que aliás peca por tardio, porque há já vários anos que Sines, ou que os portos nacionais, Lisboa também está neste patamar, há vários anos que já poderíamos ter acesso, se calhar, a um acesso mais eficiente até à fronteira, mas não temos, portanto peca por tardia esta solução. Há outro pormenor em Sines que também ainda não se compreende, que, enfim, custa um pouco, quem vive o Porto de Sines como nós, não se compreende que ainda não haja uma ligação a uma autoestrada que sirva o Porto de Sines, porque por muito que não se queira fomentar o transporte rodoviário, é importante que ele tenha condições de chegar àquele que é hoje o maior porto e terminal de contentores do país. Mais de metade dos contentores de Portugal são movimentados em Sines. E Sines não tem uma autoestrada de acesso. Enfim, a obra foi interrompida na nossa fase crítica da crise económica de há uns anos, mas era a altura de relançar. Eu penso que há projetos para isso, porque era importante Sines estar ligado a um nó da autoestrada, sem termos aqueles 40 km que são penosos, certamente para os importadores e exportadores que usam o caminhão para chegar a Sines. Uma outra questão que eu tinha aqui tomado uma nota para mencionar, portanto, saindo agora um pouco da esfera de Sines, entrando um pouco na esfera do norte do país, sobre a expansão do Porto de Leixões. Mais uma vez, é uma expansão que peca por tardia. Todos sabemos que o Porto de Leixões há já vários anos que está no limite, ou quase no limite da sua capacidade. Eu costumo dizer que Porto de Leixões faz maravilhas com o espaço que tem, porque tem produtividades muito boas, muito interessantes, faz maravilhas com as condições que tem. E, enfim, já há alguns anos que deveria ter uma expansão. Mas, por outro lado, uma ideia interessante que eu gostaria de deixar na mesa, eventualmente para quem quiser pegar nela, eu não sei se foi feito uma análise de custo-benefício entre a expansão do Porto de Leixões e a aposta na melhoria das acessibilidades marítimas para Aveiro. Porque uma coisa que eu não vejo no plano de expansão de Leixões é uma forte componente ferroviária. Eu não a vejo lá, sinceramente, penso que não está prevista. E eu acho que Leixões deve competir com a Galiza, eventualmente com Valladolid. Portanto, o Porto de Vigo podia facilmente ser, não vou dizer dominado por Leixões, mas podia ser muito bem servido por Leixões. Agora, falta uma aposta ferroviária quando queremos que o Interland passe a centenas de quilómetros, ou chegue às centenas de quilómetros, porque não vale a pena fazer 500 quilómetros de caminhão, nunca seremos competitivos assim. Portanto, eu não sei se esta comparação foi feita, porque Aveiro já tem uma ligação ferroviária integrada no Porto, tem cerca, se não estou em erro, de 40 hectares de espaço para implantação. Leixões tem falta de espaço, mesmo após a expansão, daqui a alguns anos, provavelmente poderá estar a atingir de novo essa limitação. E eu não sei se alguém pensou nisto, mas avançando 10 anos e comparando uma solução em que teríamos Aveiro e Leixões em pleno funcionamento, ou com uma solução em que só teremos Leixões, daqui a 10 anos eu penso que seria mais benéfico para o país ter dois portos de média e grande dimensão a funcionar, porque Aveiro tem tudo, basta melhorar as acessibilidades marítimas, que aliás também têm que ser melhoradas no Porto de Leixões, portanto, talvez no final de contas o investimento público até fosse menor, pelo menos para um potencial de crescimento que eu vejo superior. É uma ideia que eu, enfim, gostaria de deixar na mesa. Eu já mencionei aqui os dois grandes eixos de crescimento, o transbordo e a carga local. Deixei aqui algumas notas do que é que está bem, o que é que poderia melhorar.
Há um terceiro eixo, enfim, um eixo menor de crescimento, não é significativo para um porto, para um terminal, mas tem alguma importância a nível local, que é aproveitar todo este movimento, nomeadamente contentores, e instalar serviços acessórios dentro do porto, porque aí é que se ganha a tal eficiência logística. E falo de reparação de contentores, de manutenção de contentores, de cross-docking de cargas de caminhão para contentor e vice-versa, de enchimento de contentores. Enfim, tudo isto capta, atrai serviços e trabalho e postos de emprego. Temos que também falar nisso, postos de trabalho para um porto, para dentro de um porto. E fixa pequenas indústrias, pequenos negócios. Portanto, criar ali uma rede mais densa. Agora, isto entra aqui em jogo com diversos fatores, como seja a possibilidade de integrar dentro de um porto e do espaço portuário este tipo de atividades, de negócios que eventualmente não serão fornecidos pelas equipas de estiva e de operação do porto. Portanto, há aqui uma componente um pouco mais complexa, mas era muito interessante ter todos estes tipos de atividades dentro de um porto, porque às vezes a diferença entre fazer dentro de um porto e ir fazer 3 km fora do porto para depois voltar com o contentor, esta diferença às vezes mata este tipo de serviço. Portanto, era interessante. Enfim, para início de conversa era o que eu tinha preparado assim para lançar o tema. Muito bem, muito obrigado, Marco Val. Algumas reflexões muito importantes, uma clara separação do contexto interno e externo e a sua visão sobre os mesmos. As notas sobre as acessibilidades, quer no caso de Leixões, do ponto de vista ferroviário, quer do Sines no que diz respeito à componente rodoviária, são absolutamente pertinentes e vão um pouco até na linha do desejo e do desenvolvimento estratégico do Porto de Sines, no caso de Sines, para outro tipo de atividades, e aqui não estamos só a falar dos contentores ou da carga em geral, mas sim de tudo aquilo que alimentam plataformas logísticas, desde as pessoas, aos clientes, aos fornecedores e às mercadorias, e essa nota também que eu considero muito interessante, de tentar captar para as zonas portuárias, seja ela Sines, seja Leixões ou Aveiro, toda a componente de serviços que lhe possam dar alguma dinâmica e acrescentar ali postos de trabalho e reforçar, ao fim e ao cabo, a importância económica e social que os portos podem e devem constituir para a economia de uma região ou de um país. Muito obrigado. Eu passaria agora para o Carlos Vasconcelos, a Medway. A ferrovia já foi aqui abordada várias vezes. Ela tem sido, nos últimos anos, um tema permanente, umas vezes no bom sentido, outras vezes no mau sentido, relativamente às necessidades que o país tem e à premência e à urgência na sua utilização. E chegados aqui a este ponto, independentemente das dificuldades económicas que sentimos, como é que o Carlos Vasconcelos e a Medway veem os desafios que só aqui em duas ou três intervenções já identificamos, nomeadamente o incremento do Interland de portos como Aveiro, Leixões e fundamentalmente Sines, e como é que estão a ocorrer algumas experiências. Eu sei que já estão algumas experiências, nomeadamente Sevilha. Como é que está a correr esta primeira entrada em Espanha, que consistência é que está a ter e que tipo de lições ou oportunidades são daí decorrentes? Um pouco estes temas, e eventualmente se quiser acrescentar mais algum, esteja à vontade. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os colegas do painel e a todos que nos estão a ouvir, e obviamente agradecendo este honroso convite à FERCIT, de qual fico muito grato. Eu, se me permitisse, começaria por abordar uma questão que é o que é que nós queremos dos portos. Porque acho que para qualquer tomada de decisão, para saber para onde é que queremos caminhar, nós temos que pensar o que é que queremos dos portos.
Todos nós que andamos nesta vida queremos dos portos que eles sejam essencialmente portos ibéricos, isto é, que não se restringam a serem portos nacionais. Portanto, consigam penetrar em Espanha. É um velho sonho de todos os que trabalham nesta área e que até hoje não foi possível concretizar de uma forma, enfim, significativa, apesar de pontualmente se conseguir fazer alguma coisa. Tendo em atenção este objetivo, por um lado, não esquecendo aquela questão que o Marco Val acabou de falar, muito importante, que é esta questão do transshipment dos contentores, que é um negócio à parte e para o qual Portugal tem um potencial enorme, já explorado em Sines, mas tem um potencial de crescimento extraordinário. Acho que nos deveríamos também focar noutra questão, que é a relocalização que se perspectiva da indústria, sobretudo a partir agora que a pandemia agora veio colocar essa questão outra vez no centro dos debates, que é no fundo uma reindustrialização do país, aliás como o programa, o plano que o professor Costa e Silva apresentou agora recentemente, aponta para um dos caminhos a seguir. Ora, se nós queremos mais negócio nos portos, se os portos, e a meu ver, os portos têm que ter uma mentalidade de se focarem no negócio, deixarem de ser os meros gestores de uma infraestrutura e de congregar parceiros, etc. Se os portos se têm que focar no negócio, procurar negócios, têm que procurar negócios, trazer indústria para junto dos portos, indústria de montagem, indústria de fabrico, todo esse género de indústria para junto dos portos, para que, e sobretudo indústrias viradas à exportação, porque como disse o Marco Val, o nosso mercado é muito pequeno. Os portos, a meu ver, deveriam se focar em procurar negócios para os portos e, simultaneamente, procurar expandir o seu hinterland. E aqui vou entrar então na questão que colocou, procurar alargar o hinterland do porto, procurar que seja um porto ibérico e ao mesmo tempo alargar a área de influência nacional. A ferrovia é fundamental, não podemos estar baseados no caminhão exclusivamente na rodovia, não só porque as distâncias assim não aconselham, como por todos os outros fatores ambientais, congestionamento das estradas, etc. E a ferrovia pode de facto ser um elemento que possa contribuir bastante para a expansão do hinterland dos portos, quer a nível nacional, quer penetrando a Espanha. O que é necessário para que uma ferrovia possa ser um aliado, ou seja, uma ferramenta, um instrumento para que permita a expansão do hinterland portuário? Basicamente, ela tem que ser competitiva, tem que oferecer soluções eficientes, logísticas, de transporte, de distribuição, de recolha, todos os outros serviços complementares, mas tem que ser eficiente. Para ser eficiente, a ferrovia precisa de uma coisa que neste momento é o seu grande travão e que a impede de ser eficiente. Precisa ter uma rede ferroviária que permita fazer comboios rápidos, que andem ao máximo da velocidade de segurança, comboios de 750 metros, sem restrições, quer à capacidade de tração que nós temos hoje, quer à sua velocidade, quer aos cruzamentos, e que possam circular, de facto, por Portugal e entrando em Espanha, para poder oferecer soluções competitivas, sobretudo em termos de custos, para as mercadorias. Quer sejam contentores, quer sejam granéis, quer sejam carga geral, todo o tipo de mercadoria. E enquanto nós, como país, não tivermos uma ferrovia preparada e adequada para este desígnio, jamais a ferrovia poderá ser um instrumento de expansão dos portos nacionais. A ferrovia hoje faz qualquer coisa, os portos são uma origem, um destino principal daquilo que a Medway movimenta, mas o potencial é extraordinário o que nós poderíamos fazer. Só um pequeno parênteses, em relação ao Interland Nacional, eu advogo que os portos devem competir uns com os outros. Eu bem sei que isto não é uma tese muito agradada pela maioria dos stakeholders na área. Haverá aqui alguns membros do painel que não concordarão comigo, mas eu acho que é salutar que os portos em portugueses compitam uns com os outros na mesma área, porque quem vai beneficiar com isto é o cliente, é o exportador e o importador.
Referi, portanto, a questão da ferrovia. Precisamos de uma boa ferrovia. Para isso, de facto, precisamos que o país, de uma vez por todas, tome a decisão de investir na ferrovia e de a dotar daquilo que é necessário. Há mercado para crescer. Nós, o ano passado, iniciámos o serviço de Sevilha. Já estamos com 7 comboios semanais. A previsão é para aumentar para um maior número de comboios. Isto, para dar um pequeno exemplo, significou que a MSC escalava Cádiz, deixou de escalar Cádiz, transferiu as cargas de Cádiz para o Porto de Sines. Podemos fazer isto, replicar isto noutros portos, em Leixões, em Aveiro, em Lisboa, em Setúbal. Isto pode-se replicar e pode-se fazer. Eu tenho esperanças que, provavelmente, em 82 já estejamos a ligar Sines a Madrid. Quem diz Sines diz Setúbal a Madrid. Lisboa, tenho as minhas dúvidas, não é porque não se possa fazer, mas dada a permanente conflitualidade que existe em Lisboa, a tendência que infelizmente assistimos é à saída da carga de Lisboa para Setúbal e para Sines, e até para Leixões. Portanto, eu focava, em resumo, o que eu diria é o seguinte: queremos portos com interlands mais vastos, mais competitivos, precisamos atrair indústria para esses portos, precisamos atrair mais transshipment no caso dos contentores e precisamos, sobretudo, para expandir o Interland, ter uma boa ferrovia, que em conjunto com a rodovia, que, atenção, não estou a excluir a rodovia tem o seu papel e é muito importante, mas em complementariedade dos dois, conseguiríamos facilmente entrar no mercado espanhol e ser a frente atlântica para toda a Península Ibérica. Passar dos Pirineus, com todo o devido respeito, não vale a pena pensar nisso, são quimeras que acho que nem os nossos netos alguma vez verão isso. Para já era tudo e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Carlos Vasconcelos. Ficam aqui algumas notas interessantes sobre a sua visão e ficaram também 2 ou 3 questões para a segunda ronda, nomeadamente no respeito à questão da infraestrutura. Eu passaria agora ao Vítor Enes. O Vítor Enes, conforme a ocasião de referir, é o Business Development do Grupo Luís Simões, o nosso maior grupo logístico e naturalmente também da rodovia, e nós já falamos de 2 modos de transporte e falta claramente aqui o terceiro, que é incontornável nos dias de hoje e que também ele próprio tem vindo a sofrer aqui algumas evoluções nas exigências e nos desafios que lhes são colocados pelos novos tempos. E os novos tempos aqui, entenda-se, é o esforço da descarbonização, é a sustentabilidade e é também o aparecimento ou a explosão de fenómenos como a distribuição urbana. As questões que gostaria de lhe referir ao Vítor eram um pouco, nos fala um pouco da experiência do Grupo Luís Simões. Eu recordava que o Grupo Luís Simões tem experiência em portos, Leixões, Barcelona e Madrid, só para citar alguns. Tem também experiência na utilização dos megacaminhões para situações muito concretas e específicas e tem uma ligação natural pelos seus clientes e pelo seu histórico aos portos. Como é que vê esta evolução da rodovia de uma posição de resolver o grosso dos problemas, quer dos contentores, quer dos granéis, para ocupar espaços que ou não existiam há meia dúzia de anos ou requerem hoje um nível de exigência que só o rodoviário é que está em condições de o oferecer. Gostávamos de ouvir um pouco nestas matérias. Vítor, por favor. Obrigado, Raul. Antes de mais, um cumprimento especial a todos os elementos do painel, um cumprimento especial também ao Raul, nos conhecemos de outras andanças e de outros países, não é? Exatamente. E um cumprimento especial aos portos portugueses. São as maiores e mais antigas infraestruturas logísticas deste país, como dos séculos, não é? Agora é que utilizamos mais o jargão da logística, mas os portos estão aí há muitos séculos. Eu acho que o grande segredo é ver como é que articulamos tudo isto. Todos os modos de transporte, ferroviário, transporte aéreo, o rodoviário, o marítimo, aí é que está o grande segredo. Antes de mais, pedi-lhes 2 minutos para falar um bocadinho do Luís Simões, porque, como dizem os espanhóis, sapateiro nos teus sapatos, não é? Também no setor do transporte, nós temos que saber especializar-nos e temos que saber segmentar. E depois, dependendo de cada segmento,
um modo ou outro de transporte pode servir melhor. Okay? Portanto, o Luís Simões é um grupo português que atua preferencialmente na Península Ibérica, cada vez menos atravessamos os Pirineus de caminhão, já não é só o problema que o Carlos relatava relativamente ao comboio, nós também atravessamos cada vez menos de caminhão, e esse é um tema que depois podemos desenvolver um bocadinho mais. Portanto, um operador logístico, rodoviário, que opera na Península Ibérica. Gerimos cerca de 2.000 veículos por dia e gerimos mais de 400.000 metros quadrados de armazéns. Estamos muito especializados na logística do grande consumo. E estamos também, para além do grande consumo, em alguns setores de produção, nomeadamente muito fortes, no setor do papel, do cartão e da pasta de papel, e depois vou dar aqui mais alguns exemplos. Bom, pegando se calhar nas três grandes preocupações da União Europeia, os três grandes desafios para todos os modos de transporte nos próximos anos, que é a situação da descarbonização, evidentemente, a digitalização e as infraestruturas, e se calhar pegando aqui neste último ponto das infraestruturas, como é que nós podemos e nos devemos articular? Onde é que o Luís Simões está a operar com os portos e mais próximo dos portos? Bom, antes de mais, todos os dias em todos os nossos armazéns da Península Ibérica recebemos centenas de contentores dos nossos clientes para abastecimento a stock. Nós temos os stocks dos nossos clientes nos nossos armazéns, a partir de onde depois preparamos as encomendas. Para além disso, estamos de facto em algumas infraestruturas e todas elas tiveram um racional por trás. Estamos, por exemplo, na plataforma logística do Porto de Leixões. Temos lá duas plataformas, uma do Luís Simões, logística propriamente dita, e outra da Espaço Otrans, e estas duas plataformas têm uma capacidade para cerca de 46.000 paletes. E porquê é que fomos para aí? Fomos para aí porque na região norte temos um grupo alargado de clientes que faz muita exportação através do Porto de Leixões. E então estamos mais próximos do Porto. Okay? Para além disso, a Espaço Otrans trabalha muito também com o Porto e trabalha muito para o setor dos transitários. Depois, em Barcelona, estamos na ZAL, na Zona Franca do Porto de Barcelona. E neste caso, o racional foi a proximidade à cidade. Temos muita logística urbana e todos sabem, estamos a ver o Porto de Barcelona encostado à cidade, e o racional aí foi esse. É uma ótima operação para distribuir na cidade de Barcelona. Em Madrid, uma realidade diferente. Estamos com várias plataformas muito perto do Porto Seco da Zuqueca de Henares. Portanto, é uma forma que os portos marítimos de Espanha têm para incrementar o Interland, é situarem portos secos mais próximo do consumo, e neste caso a Zuqueca de Henares é para servir claramente Madrid. E depois também temos uma outra plataforma que está junto a Guadalajara. A Zuqueca de Henares está na Nacional 2 a 45 km de Madrid e Guadalajara está a 55 km de Madrid. E o nosso último desenvolvimento foi aí, temos aí 3 armazéns, uma mega plataforma com capacidade quase para 200.000 paletes, e neste caso é o Porto de Tarragona que está também a desenvolver um porto seco. Portanto, a esticar o seu Interland quase 500 km para o centro da Península Ibérica. Esta é uma realidade que deixo aí também para os portos portugueses pensarem nisso. Depois, que outro tipo de articulações é que temos? Falei há bocadinho na situação da pasta de papel e do cartão. Nós temos, desde há cerca de 8 anos, uma operação montada para a pasta de papel perto do Porto da Figueira da Foz. O Marco há bocadinho falava em Aveiro, evidentemente temos uma rede de portos que devemos potenciar e devemos aproveitar, e neste caso o que é que fizemos? Com um cliente que temos relativamente perto do Porto da Figueira, introduzimos estes veículos euromodulares que o Raul teve a simpatia de referir, que são os megacaminhões. Estes megacaminhões têm capacidade bruta de 60 toneladas. Em termos líquidos podem levar mais 10 a 12 toneladas que os outros caminhões normais. Com isto, retirámos imensos caminhões da estrada, com isto, reduzimos imenso as emissões para a atmosfera. Mas também temos que pensar que isto tem que ser tudo articulado e não é só substituir um caminhão pelo outro. Onde é que o nosso cliente teve os maiores ganhos? Foi no processo de carga na fábrica e no processo de descarga do caminhão e carga do navio no porto. Foi aí que ele ganhou mais. Portanto, muitas vezes quando se fala nestes novos veículos, bom, tiramos um veículo e colocamos outro. Não, vamos lá pensar em todo o processo. Portanto, automatizamos muito mais o processo à carga do caminhão na fábrica e o Porto investiu em novas gruas que fez com que os navios se consigam carregar muito mais depressa, muito mais rapidamente e estão aí menos tempo. Okay? Depois esta questão e continuarmos com o tema da articulação e falar no desenvolvimento do Interland dos portos portugueses. Eu acho que o Raul e eu podemos falar um bocadinho sobre o tema de Espanha. Eu acho que nós não temos que temer nada a Espanha.
Aliás, nós temos lá um grande potencial de negócio, muito mais do que eles têm aqui. Os espanhóis aqui têm 10 milhões de habitantes, nós lá temos 48. Portanto, vamos lá arregaçar as mangas e pôr as mãos ao trabalho. Portanto, temos aqui, de facto, muito trabalho para fazer, temos ali um mercado muito grande e quando somos bons e fazemos as coisas de uma forma profissional, podemos também bater-nos com os nossos colegas espanhóis. Para além disso, este tema da articulação das infraestruturas é, de facto, muito importante. Há bocadinho o Carlos Vasconcelos falava, outra vez, da questão da produção, onde é que vamos colocar a produção, onde é que vamos colocar as plataformas logísticas. Eu também acho que vai acontecer isso. No caso da produção não me consigo pôr a adivinhar, mas no caso das plataformas logísticas, elas vão ter que estar mais próximas do consumo. Com o desenvolvimento do e-commerce, nós temos que ter o produto mais próximo do consumidor. O consumidor quer receber todos os dias, quer receber muitas vezes no próprio dia ou em 24 horas. Portanto, essas plataformas vão ter que estar mais próximas. Portanto, esta questão da articulação dos diferentes modos, e se nós fizermos isto, no caso do transporte rodoviário temos os megacaminhões, mas já andamos a fazer testes na Península Ibérica também com aquilo que se chama o dual trailer. O dual trailer são nada mais nada menos que 2 semi-reboques. É juntar 2 semi-reboques. E se pensarmos, e o Carlos pode confirmar isso, que os comboios levam exatamente uma caixa de carga igual a um semi-reboque, também podemos articular isto melhor, não é? E aproveitar melhor os comboios. Okay? Depois, toda esta questão da tipologia de produtos e das distâncias. Evidentemente, dependendo da tipologia de produto e dependendo das distâncias, um modo pode ser melhor do que o outro. Com a questão da descarbonização, o que é que se pode ainda fazer? Esta questão de utilizarmos os megacaminhões ou os dual trailers vai ajudar nisso, mas há de facto por vezes soluções que até parecem tão simples. Rula, estou-me a lembrar de 3 grandes plataformas logísticas que temos ali na nossa zona do Carregado, a Zambuja e agora a Castanheira. Porquê é que não se pensa, por exemplo, em trazer os contentores do Porto de Lisboa de Batelão até ali? Já viram a quantidade de caminhões que nós tirávamos do troço mais congestionado da A1? Se calhar é relativamente fácil de fazer e de articular estes modos. Okay? Eu terminava, se calhar, a minha primeira apresentação por aqui, portanto, dizer-vos isto, temos formas de nos articularmos, temos formas de pensar melhor estas infraestruturas. Eu um dia, aqui há uns anos, visitava com um senhor alemão ali a nossa plataforma do Carregado e ele perguntava, mas não há aqui uma linha de comboio? Não, isto, cada um foi desenvolvendo as suas plataformas um bocadinho à conta das suas necessidades e daquilo que queria oferecer ao mercado. Evidentemente, nós temos que articular todos muito melhor, mas o futuro é risonho. Raul, ficava por aqui. Muito obrigado, Vítor. Realmente essa questão, nós temos uma linha que me ferra no Carregado, não é? Aliás, nós acabamos até por herdá-la, nós, a empresa onde eu trabalho, com a desativação da General Motors, mas o tema das infraestruturas e a sua adequação aos diferentes desafios é realmente um tema incontornável nesta ou em qualquer outra conversa. E a necessidade da customização, que foi um pouco, ou da adaptação, foi um pouco a mensagem que o Vítor tentou passar, acho também bastante pertinente. Não existem receitas, como não existem receitas para o sucesso e para a competitividade ou vantagens competitivas dos portos, também não existem para os meios de transporte. Há necessidade de ver realmente de cada uma das situações que meio ou que combinação de meios é a mais adequada para que se acrescente valor na operação logística e que se crie valor para a infraestrutura ou para a empresa que o está a desenvolver. Eu deixava só uma nota da reflexão naquilo que foi dito pelo Vítor relativamente a Barcelona. O Marco já tinha referido a questão do crescimento do Porto de Barcelona como um caso a salientar. E há realmente, com esta questão passo a palavra novamente ao Zé Luís Castro, houve realmente em Barcelona uma combinação de vários fatores favoráveis. A proximidade do Porto ao centro de consumo é um facto, é inquestionável. A existência das zonas francas, não é a zona franca, das zonas francas, portanto, já estamos a falar no plural, foi um motor brutal de crescimento, de fixação de empresas nacionais, estou a falar de retalhistas que fizeram lá os seus centros de distribuição ou construíram lá os seus centros de distribuição, e que culminou nos últimos 2 ou 3 anos com a explosão do e-commerce. Barcelona em particular a Zona Franca de Barcelona, é a nível ibérico e bate-se a nível europeu como um dos maiores clusters de empresas ligadas ao e-commerce.
combina o modo aéreo com o aeroporto próximo com o porto e tem a capacidade e a capilaridade de utilização da rodovia para abastecer a zona da Catalunha, ou parte de França, que é muitas vezes abastecida, a Amazônia abastece, só para dar um exemplo, abastece a partir do Porto de Barcelona, sem pôr em causa aquilo que o Marco há pouco referiu, porque a ligação ao Porto Seco de Alcalá de Henares continua a ser feita para a carga contentorizada e para outro tipo de granel. Portanto, realmente os países não são iguais, as zonas não são iguais, mas nós às vezes temos ou devemos ter o dever e a obrigação de identificar pontos positivos que possam de alguma forma poder ser incorporados nas nossas estratégias. Eu sei que essas condições não existem em Sines, Zélio, passava-lhe já a palavra a si, eu sei que estas condições, digamos, virtuosas não existem em Sines, mas haverá outras que seguramente poderão constituir para Sines algum tipo de mais-valias nesta nova abordagem que estes tempos assim o exigem. Eu passava-lhe a palavra a Zé Luís, só para termos um pouco a ideia, há pouco referiu que tem novas prioridades, citou algumas, quais são aquelas que podemos partilhar já hoje pelos assistentes e pelas entidades que estão aqui envolvidas, por forma a nós também começarmos uma pequena divulgação desse potencial e o que é que Sines hoje pode, nos setores que há pouco referiu, ser já uma aposta, eu diria, segura. Bom, eu vou-me concentrar naquilo que o Raul me perguntou e, de facto, eu nestas coisas, pela minha natureza, procuro estar sempre um pouco à frente das coisas e procuro ter um processo de estratégia. Naturalmente que temos andado a trabalhar muito nisto. Aliás, o Marco, o Carlos Vasconcelos também, que integra um pouco a nossa comunidade portuária, eu procuro, de facto, criar aqui uma condição em Sines que nos leve a procurar minimizar os riscos e a captar esses investimentos industriais e logísticos para Sines. Eu acho que Sines tem excelentes condições para isto. Bom, e uma coisa que se percebe, e dentro desta conversa, e pondo isto na perspectiva de um chapéu, é assim, de facto os portos têm condições únicas e eles, pela sua própria existência, é um fator de captação natural de investimentos logísticos e industriais que, uma empresa que importa e que exporta, por exemplo, o efeito de proximidade de um porto é um ganho de competitividade brutal, esse efeito que tem. Eu não estou a falar só na carga contentorizada, falo mais na questão dos líquidos, na questão dos sólidos, portanto, esse efeito é um ganho de competitividade e, naturalmente, um porto que tenha uma estratégia, como foi o caso, e ficou bem o caso de Barcelona, teve sempre uma estratégia muito forte e percebeu desde muito cedo as vantagens, como é que se pode, desse efeito de proximidade e construiu a Zona Franca, construiu um conjunto de infraestruturas logísticas na proximidade do porto, naturalmente que e agora com empresas do e-commerce, muitas, e de facto tiveram uma assertividade, têm os resultados disso e esse é um fator importante. E nós devemos aprender um pouco com eles e qual tem sido um pouco a nossa estratégia. A nossa estratégia, nós estamos neste momento, por exemplo, num processo, e que já que falou em zonas francas, se calhar o termo correto hoje em dia, a zona franca é considerada uma coisa um pouco cinzenta, ou para não dizer outra palavra mais feia. São zonas, naturalmente, que se pretendem que tenham condições adequadas do ponto de vista fiscal para a instalação de projetos industriais e logísticos, e é disso que estamos a falar, não estamos a falar de outras coisas. Claro. E de facto, é possível hoje, e estamos nesse caminho, temos até em desenvolvimento a possibilidade e a procurar, assim, e estamos a fazer até um trabalho muito sério nisso com a ICEP Global Parques, com a Câmara de Sines, com a comunidade portuária, com todos os stakeholders, na perspectiva de olhar para isso, na possibilidade de Sines, nesta área imensa que tem aqui à volta projetos industriais e que ao longo destes 40 anos, poucos, para além do petroquímico, poucos projetos conseguiu captar, olhar para isto de uma forma diferente e até numa perspectiva, já agora falando um pouco na questão da carga aérea, olhando também para o aeroporto de Beja e vermos com isto na perspectiva de Zona Franca, do e-commerce e de um conjunto de valências, se há potencial para conseguirmos captar projetos e uma perspectiva de
de conexão com isto, se isto faz ou não sentido. Estamos a trabalhar nisso. Já estamos a trabalhar nisso. Espero que durante o primeiro semestre do próximo ano já tenhamos alguma coisa para apresentar sobre isso. É um caminho, é um trabalho que está a decorrer e que pensamos no início do ano que vem já ter alguma informação, ter algum trabalho sobre isso. Estamos a estudar a perspectiva da legislação hoje europeia nesse sentido, a questão da legislação portuguesa. Portanto, estamos a ver o que é que podemos fazer, de facto, nessa área e estamos a trabalhar seriamente nisso. Tentado a trabalhar nisso, porque, de facto, isso é um dos caminhos que pode ajudar a captar investimento e também olhar para o que está feito em Barcelona, na Holanda, noutros países, portanto, ver muito o que é que está a ser feito, o que é possível fazer no sentido, no interesse da captação desses investimentos, que de facto são fundamentais, um pouco diz Marco Paulo, não é só o Transgibra. O Transgibra induz ligações ao mundo grandes, mas o Interland naturalmente também ajuda muito ao negócio depois de sustentabilidade do negócio, do conjunto de negócios do Porto, porque não podemos esquecer, e está aqui o Marco Paulo que diz, o Transgibra hoje é feito aqui, amanhã pode ser feito no outro lado. Sim. É um tema de custo. Exatamente. Um porto, de facto, tem que sustentar a sua sustentabilidade, tem que olhar para a sua sustentabilidade, e isso é fundamental, naturalmente, a captação de carga local e alargar e estender o Interland. O estender o Interland, e nós, eu sempre dizer, olha para os portos portugueses, e quando sabem a velha divisão mesmo, hoje aqui, os portugueses não temos que olhar para a perspectiva ibérica, sempre. Nós não nos podemos, temos que, eu sempre, no meu discurso, sempre tive a visão ibérica dos portos. Não temos que ter medo, não temos que ter receio, temos que ter um enquadramento, seja Sines, seja Leixões, seja Aveiro, seja... Isto é o mercado é ibérico, portanto, e temos que ver, e a ferrovia é fundamental para esse mercado, e a rodovia também. A rodovia, felizmente, tem condições, naturalmente que a distância depois vai criar um conjunto de barreiras, naturalmente a ferrovia ajuda a potenciar isto, é necessário um conjunto de projetos que estão em curso e que esperemos que não atrasem, de facto, para permitir aumentar o comprimento dos comboios, que é fundamental para a competitividade da ferrovia. Portanto, e essas coisas estão a caminhar e espero que de facto, que se concretizem para que possamos realmente assegurar o crescimento sustentado aqui, no caso concreto de Sines. Muito obrigado, ótimas notícias. Eu voltaria agora ao Marco e gostava de colocar uma questão um pouco mais genérica, mas que tem a ver fundamentalmente também com os portos. Como é que vocês, como grande empresa global, estão a sentir este arrefecimento do trade internacional, que nós quer queiramos, quer não, já antes da pandemia, estávamos a sofrer aqui alguns impactos das guerras comerciais entre grandes blocos. Como é que isso está a afetar, em primeiro lugar, a empresa que representa, a MEC, e que impactos é que, se é que já os sentiram, eles estão a ter, quer no Mediterrâneo, quer fundamentalmente aqui na Península Ibérica. E se antevê, vocês normalmente são agentes muito bem informados nestas matérias, se antevê que tipo de comportamento poderá ocorrer no próximo ano. Há alguma redução, a redução com que origens e que impacto é que isso poderá ter, quer nas atividades de importação pura e dura para o mercado ibérico, quer inclusive na questão do transshipment, como muito bem referiu. Ora bem, talvez por estranho que pareça, o maior impacto não será, a nível global pelo menos, não será tão visível em termos de volumes. Provavelmente vamos fechar o ano com volumes próximos do que estava previsto. Agora, o impacto não está tanto aí, mas está nos picos anormais que têm vindo a surgir desde que começou a pandemia. Portanto, em março e abril tivemos um shutdown completo da parte da China, da parte asiática, ou seja, nada saía de lá, ou praticamente pouca coisa saía. Atualmente, da Europa, estamos com um pico de exportação perfeitamente astronómico e ao ponto de não haver contentores suficientes, não haver espaço nos navios suficiente, portanto. E depois, no meio disto, tivemos também a questão dos contentores vazios, que, enfim, todo o circuito logístico que alimenta este mercado mundial é constituído por contentores, para um lado vão cheios, para outro lado vão vazios, mas todos eles vão combinando e permitindo que este fluxo se mantenha. Quando há uma interrupção abrupta como houve,
começam a faltar vazios num certo ponto do mundo e há excesso depois de carga para sair do outro ponto do mundo. Portanto, essa é a maior dificuldade neste momento, é quase uma dificuldade logística de reposicionamento de equipamento. Por essa questão, porque, enfim, tudo parou. Primeiro a China parou de produzir, depois a Europa parou de importar, porque depois de março, abril, a China reabriu, penso que em maio ou coisa parecida, mas depois nós não comprávamos, porque estávamos nós fechados, nós, Europa, essencialmente. Portanto, andamos aqui um bocadinho às vagas de todo este fluxo que está assim um pouco aos soluços, está a funcionar um pouco aos soluços. Esse é o maior impacto. A nível português, a nível local, estamos com um impacto significativo na importação, por uma questão eu penso que psicológica, de receios que haja aí, venha aí uma crise económica, porque a primeira reação das pessoas é: vou consumir menos. O meu emprego pode estar em risco, estou em layoff, o salário baixou, consumo menos. E vamos lá ver, grande parte da nossa importação são bens de consumo, ou então pelo menos bens para transformar na indústria em bens de consumo. E o maior impacto está na importação neste momento. A exportação, estamos quase em linha com o que estava previsto, não há grandes variações. O impacto é uma questão quase económica, de antevisão de crise, que eu penso que as pessoas estão a começar a sentir. Aliás, quando foi a crise de 2009, 10, 11, o grande impacto foi na importação, foi no consumo das famílias e no caso do transporte marítimo para Portugal, foi isso que teve grande impacto. A importação caiu brutalmente nesses anos, porque não havia consumo, havia crise, ponto final, no sentido mais lato da palavra. Enfim, vamos aguardar. Eu ainda assim acho que até ao fim do ano, pelo menos à exportação, não antevejo qualquer tipo de problemas. Até poderemos ultrapassar as expectativas que estavam alinhadas para este ano. A importação depende mais da conjuntura económica do país. Enfim, se esta segunda vaga vai ou não fechar empresas, enfim, está aqui muita coisa em questão que vai para além do transporte marítimo em si, toca mais fundo no bolso das pessoas e na capacidade de comprar bens. Só uma última questão ainda relativamente a este tema, Marco. A nível do transshipment, são visíveis alguns impactos de guerras entre blocos, ou está a acompanhar a mesma tendência dos mercados internos? Eu diria que até está mais calmo do que os mercados internos. Eu diria que estamos naquela famosa frase de business as usual. Portanto, não há nada de estranho. As transferências de cargas de uns portos para os outros são aquelas que sempre aconteceram, porque um serviço tem melhores condições no porto A em vez de ser no porto B. E como há pouco foi mencionado, o transshipment vive da competitividade, às vezes momentânea, de um determinado porto e da competitividade das condições oferecidas ao armador. E rapidamente se muda de um lado para o outro. Portanto, estamos normais nesse aspecto. A pandemia não teve um impacto visível nessa área. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Eu passaria agora ao Carlos Vasconcelos. Há pouco, uma das tónicas da sua intervenção foi realmente os aspectos estruturais das infraestruturas, passa a redundância, e a dificuldade em nós conseguirmos dar aqui um salto qualitativo no que diz respeito à ferrovia. Se nós lhe pedíssemos para identificar as 2 ou 3 prioridades do ponto de vista das infraestruturas, o que é que nos poderia acrescentar? Se tivesse que dar aquela história dos envelopes, não é? Se tivesse 3 envelopes ou 2 para utilizar e para pedir não ao Pai Natal, neste caso aqui o Pai Natal não existe, desistisse, mas quais seriam as prioridades? Tem que ligar o... Pronto. Está ótimo. Elas já estão bem identificadas por todos nós que andamos nesta atividade, nesta indústria, e são fáceis de identificar. A lista que vou indicar não é por prioridades, mas sem uma lógica de prioridade. Portanto, a eletrificação das linhas é fundamental. Eliminar as restrições que impedem os comboios de 750 metros, tem a ver com os cruzamentos.
eliminar as pendentes que impedem a utilização máxima da capacidade de tração, melhorar substancialmente, ou se quiser, eliminar os constrangimentos que temos nos acessos aos portos, porque os acessos aos portos nacionais implicam um tempo e um consumo em manobras para partir os comboios, para fazer entrar um bocadinho do comboio, depois mais outro bocadinho, todos estes constrangimentos que existem. Estes seriam as principais vertentes a nível nacional, portanto, eletricidade, cruzamentos, pendentes e ligação aos portos. A nível internacional, de facto, é estabelecer as boas ligações que estão previstas e estão em curso, a Beira Alta e a linha de Elvas-Badajoz, para que possamos entrar em Espanha, reduzir substancialmente o tempo e a distância, para que possamos entrar, ligar os portos ao hinterland espanhol. São estas as prioridades. Há muitas outras, é evidente, mas normalmente eu costumo dizer o seguinte: o país abandonou a ferrovia há mais de 60 anos, não quis saber da ferrovia, investiu em estradas, por isso nós hoje temos estradas que quando passa um carro, até digo brincadeira, até os pássaros se espantam porque lá vai um carro, e a ferrovia, abandonámos a ferrovia. Portanto, não podemos pretender agora, num espaço curto, resolver todos os problemas da ferrovia. É um país com poucos recursos financeiros, somos um país pobre nesse sentido e, portanto, temos que aproveitar e utilizar os poucos instrumentos que temos, e agora parece que vamos beneficiar do grande apoio da União Europeia, mas vamos nos focar naquilo que é essencial: eletrificação, cruzamentos, capacidade de tração, ou seja, tem a ver com os pendentes, e ligação aos portos. E na ligação aos portos, até para além de evitar que tínhamos que fazer uma infindável quantidade de manobras de movimentação dos comboios, é o automatismo dos comboios, para que o comboio, quando entra num porto, não tenha que estar a parar à espera que alguém faça isto, depois o outro faz aquilo, depois o outro faz aquilo. Não, o comboio entra, porque tudo o que seja aumentar o tempo, como no caminhão, ou no navio, ou no comboio, tudo o que seja aumentar, tudo o que signifique paralisação do meio de transporte, traduz-se em menos utilização e a maior custo fixo. Mas basicamente eu diria que é isto, e estou confiante que o país está num bom caminho nessa matéria. Há que ter só em atenção que realmente, como disse e muito bem, são investimentos que demoram bastante tempo. Independentemente dos constrangimentos financeiros, há um constrangimento temporal, porque obedece a muitos estudos, enfim, e a um conjunto de fases que tornam pesados e longos a concretização. Depois, a vontade política e dos meios financeiros estarem disponíveis tem uma componente temporal bastante acentuada. E, duas coisas muito breves. Nós, os portugueses, temos a tendência para estarmos sempre a inventar a roda e a discutir e fazemos pouco. O Conselho Superior das Obras Públicas fez há pouco tempo um estudo em que teve a participação das autarquias, da Ordem dos Engenheiros, da Ordem dos Arquitetos, dos operadores ferroviários, da IP, praticamente toda a gente que esteja ligada à ferrovia colaborou. E elencou o conjunto de prioridades que eu referi agora e que congregam o consenso nacional de todos os que estão à volta desta atividade. Eu acho que não vale a pena continuarmos agora a fazer mais um plano estratégico, mais estudos, já temos ali uma base, apliquemos aquela base. Segunda questão para mim que é fundamental: é tempo do país ter um amplo consenso nacional à volta da ferrovia. Como diz, são investimentos muito pesados, investimentos para décadas, não podemos estar dependentes do ciclo eleitoral dos governos e das maiorias parlamentares. Temos que ter um consenso de todas as forças, ou das principais forças políticas nacionais, que tirem a política da ferrovia e que se congreguem num amplo, e neste caso é o trabalho do CSOP, e que se comprometam todos a, nos próximos 20 anos, não mexer naquilo e fazer o que ele está. E não venha uma próxima maioria, um outro governo, e vá pôr tudo em questão, ou, quando não, dentro do mesmo governo, muda de ministro e lá vai outra vez novo plano estratégico e lá vamos ter que esperar anos e anos e anos. Portanto, eu
focaria aqui, de facto, dois aspectos. O país precisa de um amplo consenso nacional de todas as forças políticas, ou das principais, de forma a que saibamos, porque nós, quando investimos, nós operadores, quando investimos, estamos a falar em dezenas de milhões de euros em equipamento. E para isso precisamos saber com o que é que podemos contar. Claro. E não queria estar a tomar mais tempo, mas, por exemplo, nós precisamos de comprar, e temos já decidido comprar um conjunto muito significativo de locomotivas para substituir o diesel e para novos negócios que temos em mãos, e estamos barrados por uma coisa que se chama Convel, eu não vou entrar em detalhes, que é uma comunicação. O sistema de comunicação, não é? Que as países andam há anos a discutir e ainda normalmente resolver. Todos os países europeus resolveram, nós ainda não resolvemos e não podemos, queremos investir algumas larguíssimas dezenas de milhões de euros em equipamento que o país vai anunciar, estamos maniatados, porque esta questão não se resolve. Peço desculpa me ter alongado. Não tenho que pedir desculpa, e o alerta foi, o tema é conhecido, eventualmente é conhecido por poucas pessoas, mas é mais um daqueles em que, como dizia com toda a razão, uma falta de consenso coloca obstáculos absolutamente desnecessários para uma decisão que, para quem está dentro do meio, se torna até relativamente pacífica de ser tomada. Vítor, eu passava assim, antes de terminarmos esta segunda e derradeira ronda de questões, e colocava-lhe aqui um tema que é inerente a todos os meios e aos outros participantes, que tem a ver com a digitalização. Nós já falamos da digitalização, eu aqui iria sentar-me talvez até numa ronda de respostas de todos os intervenientes relativamente aos esforços que cada modo de transporte por si só já desenvolveu e que já o tem disponível, mas depois com alguma capacidade de integração, e aqui refiro-me claramente à janela única, às janelas únicas, à portuária e à logística. O que é que, do ponto de vista do Luís Simões, que benefícios é que a digitalização já trouxe, o que é que vocês esperam e que, uma vez mais, que obstáculos é que temos que ultrapassar para que seja uma realidade, quer do ponto de vista do modo de transporte rodoviário, quer do ponto de vista da integração e aquilo que os especialistas chamam de orquestração entre todos os intervenientes no processo logístico. Raul, digo-lhe do nosso ponto de vista, que estamos muito na logística do grande consumo, que o Raul também conhece, não é? Individualmente, com cada um dos nossos clientes, nós já estamos bastante desenvolvidos, ok? Nós estamos ligados informaticamente com os nossos clientes, temos ferramentas extremamente potentes de previsão, de informação, que nos permitem atuar num muito curto espaço de tempo, nomeadamente a fazer distribuição em Portugal em menos de 24 horas. Okay? Desde que a encomenda chega até que preparamos e vamos fazer a entrega. Onde é que eu diria que temos que melhorar em todos estes elos da cadeia? Melhorar efetivamente do ponto de vista da ligação consumidor-produtor. A questão do e-commerce veio para ficar, não há dúvida nenhuma, todos nós percebemos isto, e com a questão do Covid veio acelerar. E depois também a própria articulação entre os produtores e os retalhistas. Falamos muito no blockchain, falamos muito da logística colaborativa, portanto, começarmos todos a trabalhar no sentido de, efetivamente, sermos mais produtivos. Nós temos de ser mais produtivos. E aqui a digitalização pode ter um papel fundamental. Os nossos filhos são nabodigitais, não é? Portanto, já nasceram com isto na mão, portanto, temos aí uma fornada de gente que vai facilitar muito isto, mas nós temos que dar aqui passos, que é, esta digitalização pode nos ajudar em toda a produtividade na cadeia de abastecimento, com uma melhor taxa de ocupação dos veículos, melhorando também na questão do tempo de espera para a carga e descarga, que é um tema também fundamental. A questão do próprio equilíbrio de fluxos, eu estava a ouvir o Marco há bocadinho a falar, a questão dos contentores cheios, dos contentores vazios, isto deve ser do Arco da Velha, não é? Nós aqui temos isto um bocadinho mais facilitado, estamos aqui mais próximos, são umas centenas de quilómetros, para procurarmos este equilíbrio de fluxos. E depois, que esta digitalização, todo o processo, nos permita de facto ser mais sustentáveis. E para sermos mais sustentáveis, e eu peço desculpa porque tenho martelado bastante com isto, e até mesmo na ECOC, que amanhã vamos estar também, temos aí também a ECOC, nós temos de ser sustentáveis 3 pontos de vista: ambiental, social e económico.
ambiental, não podemos continuar a poluir da forma como poluímos. Do ponto de vista social, as nossas cidades estão muito feitas para o automóvel. O Carlos há bocadinho dizia, temos a rodovia. As nossas cidades, no século XX, desenvolveu-se para o automóvel e hoje cada vez mais temos as pessoas a usufruir da cidade, a pé, de bicicleta. Portanto, nós temos de ter esse cuidado. Ao mesmo tempo também, quando falo do ponto de vista social, do ponto de vista dos condutores, temos que nos preocupar também com as suas condições e o digital aqui pode vir ajudar muito. Eu tive aqui experiências de receber aqui encomendas em casa e já não preciso assinar nada, não é? O senhor já me traz lá uma máquina de forma a que eu justifique que recebi a encomenda e acabou, não tenho problema com isso. E depois, efetivamente, do ponto de vista económico, isto tem que ser tudo feito com custos mais reduzidos. Os clientes não pagam, não suportam o incremento de custos. Nós temos que conseguir ser mais produtivos e ter custos mais reduzidos. E o digital tem que ajudar a integrar todos os elos da cadeia. Produtores, operadores logísticos e retalhistas. E não esqueçamos esta questão do e-commerce e da distribuição urbana. Nos próximos tempos, não sei até onde, nós vamos estar a fazer muito mais coisas em casa e a viver muito mais em casa. Não nos esqueçamos disto. Muito obrigado. Eu passaria para uma última ronda, muito curta. O tema digital é uma oportunidade e seguramente terá por parte de todos os intervenientes, como teve do lado do Vítor Enes, também uma abordagem, mas eu não restringiria só esse tema. Pediria para fecho da nossa sessão que cada um dos intervenientes escolhesse o tema digital e outro que gostasse de dar o devido destaque e que servisse aqui também como fecho ou como remate desta nossa conversa. E mantendo a sequência que foi iniciada desde o início, daria a palavra ao Zé Luís Castro, por favor. De facto, eu acho que é um tema interessante para encerrarmos este processo, porque isto, de facto, estamos a falar do futuro, não é? Futuro e presente, já presente hoje, e o efeito, de facto, que esta pandemia veio ajudar a acelerar esse processo, tal como referiu o Vítor referiu, e de facto a pandemia acelerou o processo do e-commerce, acelerou este processo de digitalização e nota-se, de facto, um impulso grande nesta área. Nos esportes, posso dizer que nós, nos esportes, felizmente, andámos sempre um pouco na linha da frente da questão da digitalização. Lembro-me que os esportes deixaram de ter papel há quase 15 anos, portanto, desde 2005, que não circula um papel em todas as operações que são feitas na movimentação da carga. Isso e que nos colocou até, de facto, na linha da frente dos esportes europeus, com um processo que muitos deles ainda hoje não conseguiram fazer essa integração. Mas aqui houve um processo, houve uma resiliência muito grande nossa nessa altura, que foi conseguir trazer a alfândega para dentro dos processos do Porto. Isso foi um passo muito grande, que nos permitiu, de facto, enquadrar e sermos uma referência até em termos europeus, em termos mundiais, nessa questão. E foi um caminho interessante que se trilhou. Mais recentemente, naturalmente, nós olhamos isto sempre um processo dinâmico, e olhamos isto um processo que é preciso, como já ouvi de todos os outros que fizeram, que é preciso a integração, integrar toda a cadeia logística neste processo. E o caminho que temos estado a seguir é agora uma nova aplicação que desenvolvemos e que já está a entrar já em fase de operação, que é a JUL, Janela Única Logística. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que estamos a estender toda a operação de digitalização que fizemos no Porto a toda a cadeia logística. Estamos a entrar nas plataformas logísticas, portanto, com esta aplicação, já hoje funciona em algumas plataformas, no caso, por exemplo, da Bobadela, onde opera também a Medway, portanto, já operamos com essa plataforma. Estamos a integrá-la também os operadores rodoviários e, naturalmente, os operadores ferroviários. E, naturalmente, o caminho, um pouco de ouvir, é integrar, chegar ao carregador, portanto, portanto, integrar, de facto, toda esta cadeia logística nessa operação. Portanto, isto é o caminho, e é um caminho que vai avançar e que está a avançar e que vai acelerar muito rapidamente. Quanto à questão, uma questão importante que eu penso, que eu referi no início e que não fiz agora um grande aprofundamento, eu acho que o 5G vai ajudar muito a acelerar este processo, não só no modelo de decisão, mas mais aqui na parte da automação. Nós temos e vemos hoje, e é uma realidade já, portos totalmente automatizados,
não sem intervenção humana, portanto já há portos totalmente automatizados. Não há mais, de facto, porque a tecnologia do 5G, e isso vê-se mais na China, porque já tem o 5G, implementado, e o 5G é uma ferramenta importante para os processos de automação, não só para os portos, vai ser também para os caminhões, para os comboios. Todas as operações logísticas. Vai entrar em força aí. Se a gente olhar no horizonte, se calhar daqui a 10 anos, muda, a realidade da logística vai ser substancialmente diferente. E não só nestas questões, depois naturalmente, e depois a questão urbana, como falou o Vítor e bem, esta integração, mas é um caminho, vai trazer, como já está a trazer a questão do e-commerce, novos atores, e até os próprios armadores olham com alguma atenção de facto a este processo e estão também eles a fazer o caminho do e-commerce, porque de facto é o futuro, e isto vai haver uma revolução, e se calhar é interessante começarmos a ver como é que isto poderá ser daqui a 10 anos, realmente a logística que vamos viver. Portanto, são processos que estão a caminhar e que, portanto, vão acelerar muito rapidamente. Bem, muito obrigado. Marco, eu pegava aqui numa nota que o Zé Luís Cacho deu sobre a tendência que os armadores têm ou estão a revelar para alguma integração e ocupar todos os elos, ou a maior parte dos elos da cadeia logística, e juntava-lhe talvez as duas, não é? Como é que está a MSC a ver isto e o que é que já tem previsto e que possa ser divulgado, e o papel da digitalização na integração de todas estas valências logísticas que as empresas aspiram a verticalizar ou a transversalizar em função das diferentes situações. Efetivamente, a empresa tem uma integração vertical das várias áreas ligadas à nossa atividade central, que é a navegação. Nós temos na área de terminais, temos a TIL, a TIL, que é uma empresa chapéu que gera os terminais, ou melhor, participações em terminais de contentores. E depois temos a parte de serviços logísticos, que está a cargo da Medlog, portanto, que é também uma empresa, enfim, do grupo MSC. E com estas três grandes vertentes, já não falo na questão de cruzados, porque, enfim, também é conhecida, mas, enfim, é uma vertente de passageiros. Mas estas três grandes vertentes, no fundo, fecham aqui. Temos a parte da operação portuária, temos a parte de transporte marítimo e depois temos a parte de logística terrestre. Portanto, em termos de grupo, estamos posicionados nestes três grandes vetores. E sobre a digitalização? A digitalização, exatamente. Inevitavelmente, eu tenho que mencionar a tendência enfim, que inexoravelmente vai acontecer, é a questão dos bookings, da reserva de carga, da reserva de espaço no navio passar a ser feita, como hoje eu posso marcar uma viagem de avião daqui para Nova Iorque, eu posso no domingo à tarde pegar no computador e marcar uma viagem de avião, e a tendência certamente, e é o grande desafio das companhias de navegação, das agências de navegação espalhadas pelo mundo todo, é enquadrar essa nova realidade de permitir ao cliente que tem o seu contentor, a sua carga, poder marcar, reservar o navio tal, na data tal, para o destino tal, num domingo à tarde, sentado no seu sofá, através do computador, em vez de esperar pela segunda-feira para ligar para o agente local. Este é o grande desafio que abrange todos os players deste setor. Há já uns mais evoluídos, mais avançados que outros, é verdade. Isto também depois vai trazer novos desafios de como manter o chamado engagement com o cliente, portanto, manter a relação com o cliente, porque isso continuará a ser importante. Caso contrário, o cliente, enfim, limita-se a escolher o seu operador através de uma plataforma, e isso, enfim, pode também não ser de todo positivo. Portanto, há que manter depois também um mínimo de relação com o cliente, e agora como é que vai ser essa relação vai ser certamente diferente. Mas é um processo, muito obrigado pelo seu comentário, e esse aspecto é muito crítico, mas é um processo que já ocorreu e está a ocorrer com outros setores de atividade. E às vezes, ao contrário do que as pessoas pensam, não são fatores de empobrecimento dos agentes ou dos atores, mas às vezes encontra-se motivos de enriquecimento que reforçam essa relação. O progresso nunca foi inimigo, nunca significou afastamento entre os diferentes atores. Provocou foi mudanças qualitativas no seu relacionamento e com valor acrescentado. E o facto dos bookings nas plataformas vai gerar necessidades
com outro tipo de valores e outro tipo de aspectos. Muito obrigado, Carlos. Deixei de ouvir. Deixei de ouvir. Raul, deixamos de ouvir. Ele deve estar com problemas de net, pá. Não deve estar. Ouvimos, Raul. Desliga e volta a ligar. Costuma resultar. Sim, já está. Já está, já está. Isto é um pouco, foi preciso meter outra ficha. Não. É o digital, é o digital, Raul, é o digital. Passou uma hora e meia, portanto, é o sinal que devemos ir para as últimas conclusões. Falta-nos só o Vítor. Vítor, o tema digital já foi abordado consigo e a sustentabilidade também. Pedia-lhe que em 2 minutos desse aqui uma nota sobre como é que o Grupo Luís Simões gostaria de encerrar, com que mensagem gostaria de encerrar esta nossa conversa. Olha, Raul, a mensagem das infraestruturas e da automatização que o José Luís Castro também falou. As infraestruturas logísticas são vantagens não só competitivas, mas comparativas para os países e para as regiões, sejam elas quais forem. Portos, aeroportos, plataformas logísticas terrestres. Raul, lembremos, eu estou a olhar para o corredor de Henares. Aquilo é uma mega plataforma logística e vive em pleno emprego. Aquilo está em pleno emprego. Portanto, vamos lá olhar para isto como deve ser, vamos articular as nossas plataformas. Há aí grandes projetos, os retalhistas estão-se a virar de facto também para o e-commerce e vão encontrar novas soluções. As Amazones desta vida vêm aí, a Amazon não há de demorar muito a abrir plataformas logísticas no nosso país. E depois a automatização dos processos. Cada vez mais vamos ter que avançar para aí. Os pedidos são cada vez mais pequenos, são cada vez mais complicados e nós também não podemos, se é que posso dizer, empobrecer as condições de trabalho das pessoas que trabalham nas plataformas. Portanto, diria infraestruturas, maior articulação, mais modernas e mais automatizadas. Ok, muito obrigado. Bem, pede-me, antes da conclusão, pede-me aqui a direção da ADFERCIT que cada um dos intervenientes possam em meia folha A4 colocar as principais conclusões ou recomendações que este tema lhes suscitou e também não só das suas intervenções pessoais, mas também dos restantes membros do painel. A minha, resta-me agradecer e dizer que me senti bastante honrado e bastante satisfeito com a riqueza das intervenções que pudemos assistir. Surgiram daqui bastantes ideias, uma delas que claramente eu reforçaria só para terminar, todos nós somos elos de uma cadeia logística e uma cadeia logística é uma parte substancial da cadeia de valor. Qualquer desperdício que exista, por mais pequeno ou menos significante que seja o elo, há uma quebra na cadeia logística e há decididamente uma quebra na cadeia de valor. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde também. Adeus. Obrigado a todos, gostei de os ver e obrigado. Também. Obrigado.